E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês, crianças? Tudo bem? Deixa chegar todo mundo, tem bastante criança vindo aí. Ok. Eu tenho uma palavrinha nova para ensinar para vocês. Vamos ver quem já conhece essa palavra, hein? Quero ver. Presta atenção aqui, ó. Quem sabe me dizer... Deixa eu chegar, tá faltando gente ainda. Vamos deixar o pessoal chegar. Pode chegar com tranquilidade. Tem espaço para todo mundo aqui. Quem sabe me dizer o que significa católico? Que adora Maria. Uma pessoa o quê? Uma pessoa que acredita em Deus, mas não tanto. Ok. Tem freiras. Aham. Aham. Deixa eu ajudar vocês então, porque essa palavra não é uma palavra fácil de saber o que significa. É uma igreja, catolicismo. Eu não perguntei catolicismo, eu perguntei católico. Catolicismo é uma outra coisa. Já já eu explico. Católico significa, presta bem atenção aqui para vocês não errarem. Católico significa universal. Universal. Católico significa alguma coisa que é global, que envolve o mundo inteiro. E a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus é católica por causa disso, porque ela é uma igreja universal. Não significa que ela seja uma igreja católica romana. Isso é outra história, eu nem vou falar sobre isso, que é o catolicismo que João estava falando aqui. Mas igreja católica é a igreja que compreende, que junta todo mundo do mundo inteiro. Sabe o que isso significa? Olha, presta atenção aqui, ó. Sabe o que significa? Que hoje de manhã, quando a gente estava cultuando aqui ao Senhor, às 9 horas da manhã, já tinha gente que tinha adorado a Deus no domingo. Sabe quem? Vocês não, os japoneses. A igreja no Japão já era lá 9 horas da noite do domingo. E eles já tinham adorado a Deus. Quando a gente acordou, já tinha gente adorando a Deus. E agora que eles já não estão mais acordados, melhor dizendo, estão acordando, nós estamos adorando a Deus. Até mesmo eles estavam adorando até 1 hora. Eles adoram há bastante tempo, né? Na verdade, Deus é adorado todo momento, mas de forma muito especial, Deus é adorado pela igreja dele no Japão, Deus é adorado na igreja dele na Austrália, Deus é adorado na igreja dele em São Paulo, Deus é adorado na igreja dele até em Casacaiada. Porque a igreja, ela é o quê? O que a igreja é? Universal, global, exatamente. A igreja de Jesus é católica, isso mesmo. A igreja de Jesus envolve todas as pessoas do mundo inteiro que amam Jesus. E nós também pertencemos a essa igreja universal, essa igreja global, essa igreja católica. E isso é muito bom. Oi. A nossa igreja é protestante e católica. Ela é católica porque ela é universal, olha só. Porque ela diz respeito a todos os lugares do mundo. Presta atenção no termo, católico. Por quê? Porque ela é do mundo inteiro. Ela é universal, global. Para todas as pessoas do mundo. Entendeu? Para todas as nações do mundo. E é por isso, ela é pública, com certeza. Ou seja, presta atenção aqui. Nós devemos pregar o evangelho somente para as pessoas do nosso bairro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós devemos pregar o evangelho para as pessoas só da nossa cidade. De jeito nenhum. A gente deve pregar o evangelho para as pessoas do mundo inteiro? Ou não só do mundo inteiro, ou de outros planetas. De outros planetas? Bom, isso é uma outra história. Isso a gente conversa depois sobre isso. Eu não conheço outros planetas. Não, eu acho que é mais difícil evangelizar em outro planeta. Depois a gente conversa sobre isso. Mas eu quero que vocês lembrem o seguinte, que a igreja não é somente esse pessoal aqui, ó.
A igreja de Jesus, ela é muito grande. É uma igreja que está espalhada no mundo inteiro. E ainda tem mais pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Tá bom? A igreja é maior do que a lua. Maior que a lua. Vamos orar? Quero orar com vocês. Feche os olhos, junta a mãozinha e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que podemos ter de instrução para eles. E também, Senhor, oramos quando eles agora vão ter mais um pouco de instrução. Usa, Senhor, os teus servos, pastores, que estarão entregando essa mensagem, ó Pai. Que o Senhor use, portanto, Senhor, para que eduquem nossos filhos para a Tua glória, Pai. Abençoa para que cresçam e sejam fiéis servos de Ti, Senhor, onde quer que o Senhor os leve. No nome de Jesus Cristo, amém, amém. Agora vocês vão poder seguir aqui pela lateral. Olha lá com a tia Dani, que vai levar vocês. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. O nosso objetivo nessa noite é a exposição dos versículos, do versículo 5 até o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 ao 12. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Vamos orar. Senhor, que o Senhor fale conosco, que a Tua voz ecoe em nossos corações. Ilumina o nosso entendimento, a fim de que possamos, ó Deus, sairmos daqui edificados por Ti mesmo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o assunto da institucionalização da igreja, ou da organização da igreja, é às vezes um pouco discutido de forma descuidada, e até mesmo nós vemos que movimentos se fazem nos nossos dias para tentar diminuir a importância da ideia de uma organização, até mesmo de uma institucionalização da igreja. E muitos deles dizem o seguinte: a igreja nunca foi institucionalizada. A igreja nunca foi essa formalização toda que nós vemos. E realmente, às vezes assusta
nós observarmos toda a pomposidade, toda a formalidade, por exemplo, da Igreja Católica Romana. Eu brincava com as crianças aqui, falava com elas, mas realmente a Igreja Católica Romana é um exemplo de uma igreja extremamente institucionalizada, extremamente formalizada, que chega inclusive a ter não só uma sede, mas tem de fato um estado, tem um país em sua posse, dentro do seu organismo como igreja. E outros pegam essa estrutura e veem essas coisas, olham toda essa formalidade, inclusive da missa e toda a formalidade das discussões eclesiásticas católicas, e passam também, quando observam a própria estrutura da igreja presbiteriana. Pensam assim: essa formalidade de conselho, presbitério, sínodo, assembleias gerais, ou como nós chamamos aqui, Supremo Concílio, tudo isso é coisa de homens. Tudo isso é criação humana e não serve para nada, só atrapalha. E isso, obviamente, tem levado muitas pessoas a procurarem uma autonomia com relação à igreja. Muitos têm procurado fundar igrejas para si mesmos, outros, mesmo dentro de uma estrutura denominacional, se colocam à parte de todas essas organizações. É verdade também que a igreja é um órgão, é um corpo. Ela é orgânica, formada, como veremos mais à frente, através das muitas portas abertas que o próprio Deus abre para a igreja. No entanto, a gente precisa tomar um certo cuidado quando nós estamos fazendo certas críticas com relação à organização da igreja ou à institucionalidade dela. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos amados da igreja em Corinto, termina a sua carta, nós estamos no último capítulo da carta, falando uma série de recomendações, e nós vamos ver outras recomendações ainda na sequência das exposições até os próximos domingos. Mas aqui, de modo muito específico, ele fala a respeito de si mesmo, da sua relação com aquela igreja, e também de Timóteo e Apolo. E nós vemos isso, e vemos a relação que Paulo tem com essa igreja, que Timóteo tem com essa igreja, que Apolo tem com essa igreja, e podemos extrair, meus irmãos, algumas instruções, alguns caminhos muito curiosos e importantes para a vida da igreja ainda hoje. E para espanto de alguns que por aí pregam a ideia de que a igreja não deve ser uma instituição formalizada, com supervisões, nós vamos observar toda a formalidade muito natural e bíblica, e da vontade de Deus produzida através do relacionamento do próprio apóstolo com a igreja e também desses pastores que eu acabei de mencionar. De modo que hoje o objetivo nosso é tratar a respeito da verdadeira igreja católica. E quando eu falo verdadeira igreja católica, eu quero realmente desmistificar, e eu espero que os pais me ajudem com isso, desenvolvendo um pouco daquilo que eu tratei com as crianças, porque elas podem realmente ter ficado confusas com relação ao termo católico, mas a gente precisa extrair esse termo como se fosse de propriedade da Igreja Católica Romana, e não é. A verdadeira Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Deus. A Igreja do Senhor, ela é universal, ela é católica, e portanto é necessário que nós não só compreendamos essa verdade maravilhosa, como possamos entender como ela se organiza, ou como ela se relaciona com a própria ideia de igreja local, como nós aqui somos a primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada. De modo, meus irmãos, que a primeira coisa que nós podemos observar nesse relacionamento que Paulo tem para com a igreja é exatamente a ideia de catolicidade. Versículos 5 a 9 nos trazem essa noção, quando o apóstolo Paulo deseja retornar à igreja em Corinto. Essa igreja foi plantada pelo próprio apóstolo, já vimos isso em exposições passadas. Ele a plantou na sua segunda viagem missionária.
E o apóstolo Paulo esteve ali e Deus abençoou de modo assombroso a evangelização naquela cidade. E após terminado essa viagem, ele volta a Jerusalém, reporta tudo aquilo que aconteceu. Depois, finalmente, agora está em Éfeso, de onde escreve essa carta. O apóstolo Paulo possivelmente está ali pregando o evangelho, e nós podemos fazer um paralelo, inclusive, com Atos capítulo 19, onde ele está pregando o evangelho, e situações das mais variadas começam a acontecer. Deus abre portas, mas de repente inimigos se levantam para perseguir duramente a igreja no meio daquela cidade em Éfeso. E durante essa confusão toda, está ali o apóstolo Paulo respondendo à igreja em Corinto, dando a eles diversas instruções numa igreja bem complicada. Uma igreja que tinha problemas dos mais variados e especialmente, como já vimos lá no começo da carta, problema com liderança. Era uma igreja que gostava de partidos, era uma igreja inclusive que tinha um certo desrespeito por parte do apóstolo Paulo, mas mesmo assim, Paulo está preocupado com essa igreja. Paulo está preocupado em o que está acontecendo ali. E o seu desejo realmente é chegar até aqueles irmãos para poder supervisionar o seu trabalho. Supervisionar como as coisas estão indo. Nós sabemos muito pouco sobre a liderança da igreja de Corinto. A exposição do domingo que vem tratará de possíveis líderes, quando fala do versículo 15. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Pode dar a entender que se refira aqui a líderes daquela igreja, mas de fato nós não temos evidências mais claras de quem era o pastor, os presbíteros daquela igreja, como por exemplo temos com relação à igreja de Éfeso, como foi o caso do próprio Timóteo e também do apóstolo João. Mas o que podemos entender dentro desse momento que o apóstolo Paulo está passando aqui ao escrever essa carta, é que ao que parece, ele tendo escrito uma carta anterior, ele deseja não só responder a questões, mas também responder com relação ao próprio Apolo. O texto parece nos mostrar, no versículo 12, quando ele fala quanto ao irmão Apolo, uma expressão comum que ele tem usado várias vezes no texto para dar a entender que ele está respondendo a questões daquela carta, que Apolo poderia ter sido solicitado pela própria igreja para pastoreá-los, ou talvez pelo menos para fazer uma visita àqueles irmãos, considerando talvez que não estivessem com um pastor, alguém que estivesse liderando aquela igreja juntamente com os presbíteros. Não sabemos, como eu disse, muitos detalhes. O que podemos observar com mais clareza é que de Éfeso, Paulo deseja ir à Macedônia, região também que ele trabalhou, que ele plantou igrejas, e deseja fazer isso, portanto, com a finalidade de esticar mais um pouco os passos e ir até Acaia, região onde ficava a cidade de Corinto. No entanto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios nos dá uma nova informação sobre essa história, porque Paulo mudou um pouquinho os seus planos. Ele diz que ele tinha em primeiro lugar o objetivo de passar pela Macedônia e ir até Acaia. Depois ele muda, ele diz não, vou logo para Acaia, vou logo para a cidade de Corinto, lá ouvindo os irmãos, conversando com os irmãos, tendo esse momento inclusive de pastoreio e supervisão. Perceba bem essa expressão. O apóstolo Paulo voltaria à Macedônia e, portanto, voltaria a Corinto. Esse era o seu objetivo. Você pode ver isso comigo no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, no versículo 15 e 16. Meu objetivo não é explicar toda essa questão, mas apenas apontar como que Paulo estava pensando. Veja o texto. Com esta confiança eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Então ele voltaria para Jerusalém. No entanto, os planos do apóstolo Paulo foram frustrados. Por quê? Na própria segunda carta aos Coríntios, Paulo comenta que tendo visitado essa primeira vez, não foi uma boa visita.
Ao que parece, mesmo após essa carta, mesmo após as recomendações que ele dá com respeito a Timóteo, mesmo após aparentemente a visita de Timóteo naquela cidade e posteriormente a visita de Apolo, Paulo chegou naquela cidade e teve problemas. E os problemas foram tão grandes, tamanhos, e que envolviam especialmente questões de imoralidade sexual, que ele resolve não voltar para aquela cidade. Ele explica isso no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, e depois no resto do texto, no resto da carta, onde ele vai mostrar que prefere não ir para que não seja mais uma vez entristecido e que possa, por causa do seu entristecimento, pecar contra aqueles irmãos pela sua ira, sendo muito duro na forma como tratar daqueles irmãos. É interessante ver o cuidado do pastoral de Paulo para com aquela igreja tão difícil. Porque nós que estamos caminhando esse ano todo na exposição dessa carta, talvez estejamos encorajados ao ver o apóstolo Paulo sendo usado por Deus, inspirado por Deus, instruindo essa igreja. E a nossa esperança, sem dúvida, é, bom, depois de tanta explicação, com certeza essa igreja mudou e ouviu Paulo. Mas infelizmente a história nos conta que não foi bem assim. Que essa visita de Paulo não foi boa. E depois, na sequência da história dessa própria igreja, nós temos outras cartas, já não canônicas, já cartas da igreja após o primeiro século, portanto no segundo, terceiro século, em que a preocupação de imoralidade, a preocupação de problemas em geral com essa igreja, continua sendo uma situação para com a liderança. Mas observe que aqui está o apóstolo Paulo, cuidando, supervisionando dos campos. Ele conta do seu desejo de ir a Corinto, mas ele é impedido. Ele é impedido, diz o texto, versículo 8, mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Ele está convicto que precisa ir a Corinto, mas acredita que é mais importante que ele fique em Éfeso por causa de uma porta que se abriu. Se você olhar o texto de Atos capítulo 19, você vai ver que possivelmente essa porta de evangelização seja exatamente quando ele sai da sinagoga e passa a pregar numa escola grega, numa escola onde muitos pagãos, muitos gregos passam a assistir e comungar ali e são evangelizados. E a conversão é tão grande, tamanha, que um homem chamado Demétrio, que era um ourives, um homem que fazia imagens de prata, de ouro, passa a se levantar contra a igreja de Cristo, porque afinal de contas, muitas conversões levavam necessariamente também para que as pessoas deixassem de comprar os seus produtos. E incomodado economicamente com esse problema, ele também passa a perseguir a igreja e levanta uma grande turba. E os problemas são bem grandes, quase que alguns irmãos ali são presos e até mesmo mortos. Depois você pode ver esse texto ou então assistir nossa exposição do ano passado sobre esse texto. Mas o que vemos, portanto, é Paulo em Éfeso, é Paulo na Macedônia, é Paulo na Acaia. Vemos que para Paulo, a igreja do Senhor Jesus Cristo não está limitada a uma questão geográfica. Isso é realmente tema das suas pregações, é tema das suas cartas, onde ele diversas vezes aponta o poder do evangelho, não só para os judeus, mas também para os gentios, para o mundo inteiro. E aí está, portanto, a doutrina maravilhosa da unidade e universalidade da igreja de Cristo. As igrejas, seja a de Corinto, a de Éfeso, Tessalônica ou qualquer outro lugar, estão unidas não somente pela pessoa do apóstolo Paulo que as plantou, mas especialmente por causa da dependência em Deus e na sua palavra. O que de fato leva Paulo a ir a Corinto é a convicção de que esses irmãos estão de alguma forma convictos de que Deus é verdadeiro e sua palavra é verdadeira. Afinal de contas, se não fosse assim, ele não só nos consideraria como igreja, como também ele não se gastaria para ir visitá-los. Não perderia seu tempo fazendo isso.
o que vemos é que a catolicidade da igreja é fundamentada exatamente na ideia dessa unidade no Evangelho. De como o Evangelho é para todos. Não está resumido a qualquer lugar, ou a qualquer povo ou língua. E nesse sentido, veja, aí o ponto da necessidade de uma institucionalização. Olha só que interessante. Essa catolicidade da igreja que leva também a uma supervisão. Uma supervisão. É compreendermos que de fato não somos igrejas autônomas, como se pudéssemos viver isoladamente, sem uma supervisão de outros irmãos, de outras igrejas. E vamos ver que não há de forma alguma hierarquia dentre esses irmãos, mas que como cooperadores que se unem na convicção do Evangelho, podemos vivenciar a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja, dentro de uma estrutura de concílios. Isso vai acontecer em Jerusalém, e vai acontecer outras vezes na história da igreja, e vai acontecer também hoje. É exatamente nesse sentido que eu quero mostrar para vocês o quanto que nós estamos convictos que quando pensamos na estrutura de presbitérios, talvez os irmãos não conheçam o que é isso. Eu sei que para alguns irmãos, especialmente aqueles que chegaram há pouco tempo na igreja presbiteriana, não sabem o que é um presbitério. Deixa eu explicar para você o que é um presbitério. Nós entendemos que as igrejas, elas são federadas, elas estão conectadas e unidas a uma denominação. Mas através de um trabalho de supervisão dessas igrejas locais, irmãos se reúnem entre pastores e presbíteros dessas igrejas para conversar, lidar e resolver sobre questões relacionadas àquelas igrejas. E é isso que nós chamamos de presbitério. Nada mais é do que um braço forte de supervisão e pastoreio das igrejas. Ah, pastor, mas é isso mesmo que acontece? É como deveria ser. Porque obviamente nós somos homens falhos e muitas vezes, é verdade, acontece que essas reuniões se tornam às vezes conversas muito mais relacionadas à política. E por isso há as exortações que nós devemos ter aqui. Nós devemos observar, eu sei que temos aqui presbíteros, pastores, que ouçam essa palavra e sejam encorajados a entender da importância do trabalho de supervisão das igrejas, que faz parte tanto do trabalho local, dos pastores e presbíteros daquela igreja, como também da denominação enquanto presbitério, da igreja de Cristo, que se organiza nesse sentido. Não limitada a questões geográficas, mas unida pelo poder do Evangelho, unida pela convicção e unidade de crer no mesmo Evangelho. Mas há também o quesito aqui, ou a ideia, a característica da igreja, quanto orgânica. Observe, não é o apóstolo Paulo que vai estrategicamente avaliar, fazer um mapeamento da Europa, fazer um mapeamento da Ásia Menor e dizer assim, olha, isso aqui são os melhores lugares. Ainda que ele utilizasse de algumas estratégias, nós sabemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo pregava nos grandes locais urbanos das cidades que ele iria evangelizar. Mas veja que Paulo é direcionado e está na dependência do seu trabalho evangelístico através das portas que se abrem. Ele é guiado por uma dependência do poder de Deus, em como ele, na sua providência santa, tem guiado a igreja. Em outros momentos ele vai dizer que quis ir para um lugar, mas Deus lhe impediu. Em outros até vai dizer que foi o próprio Satanás. Mas tudo isso sabendo que na providência de Deus, nós somos guiados pelo Senhor para um crescimento orgânico, para um corpo que cresce, não de forma aleatória, acelerada, como um câncer, mas um corpo que cresce através de discipulado, um corpo que cresce através da pregação do Evangelho, a partir das portas que se abrem por meio da vontade de Deus. Mas não se enganem, portas que se abrem não significa ausência de problemas. Veja o caso de Paulo, eu já li, mas eu volto a ler, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Para muitos isso seria uma contradição,
Porque afinal de contas, como é que ele pode dizer que Deus abriu aquela porta e levantou inimigos? Que porta é essa que se abriu? Mas aqui nós vemos, e se você leu o livro de Atos, ou você acompanhou conosco a exposição do ano passado, você sabe que ao mesmo tempo que Deus vai abrindo portas, que a igreja vai crescendo, as perseguições também vão aumentando. A força dos inimigos de Deus também vai aumentando. As estratégias e as tentativas de impedir o evangelho. Como se pudessem fazer isso, mas não podem. E aqui está o testemunho claro disso. Porque a porta que realmente Deus abriu, Ele a abriu, inimigo nenhum pôde fechar. A igreja continua sendo assim, guiada pelas portas que Deus abre. Nós temos tido uma experiência muito curiosa, e o reverendo Daniel pode testemunhar isso de maneira ainda mais clara, muito interessante. Nós estamos com um trabalho de plantação, e quando o Daniel veio para cá de Noronha, a gente conversou, e não havia qualquer intenção nossa de plantar uma igreja no Janga. Mas aprove ao Senhor que alguns irmãos disseram, olha, tem um lugar ali, tem lá em casa, e as coisas foram acontecendo. E Daniel foi pensando assim, bom, eu não quero prender o Senhor, então eu estou lá, mas também estou pregando em outros lugares. E Deus foi fechando as portas em outros lugares, e de repente a porta ali no Janga começou a se abrir, até uma hora que ele disse assim, eu acho que o Senhor está mandando a gente para lá. E esse tem sido um caminho que nós temos visto, isso é um trabalho da providência do Senhor, e nós temos testemunhado isso. É claro, nós não sabemos exatamente tudo o que vai acontecer, Deus o sabe. E se aprover a Ele, que de fato nós estejamos plantando uma igreja ali no Janga, mais uma igreja para o louvor e adoração do Senhor, para a evangelização, para a proclamação, numa região inclusive muito grande, num bairro muito grande, numa cidade muito grande como Paulista. Ele vai mostrar isso, Ele vai designar isso, Ele vai apresentar os meios de forma da sua providência e na sua confiança. Mas o texto continua e continuamos a falar sobre essa organização da igreja, sobre a ideia de uma igreja orgânica, organizada e institucional. Vejam só, versículo 10 ao versículo 11, Paulo passa a tratar sobre a visita de Timóteo àquela cidade. Volte para o texto. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. O apóstolo Paulo, que queria visitar a cidade, envia antes de ir Timóteo. É o que parece, ele envia primeiro a carta e Timóteo vai na sequência. Talvez, inclusive por uma questão de como que essas viagens aconteciam. Talvez Timóteo estivesse indo por terra, enquanto que a carta chegaria por navio ou por barco, enfim, pelo mar. E, portanto, a carta chegaria muito antes do próprio Timóteo. E assim, Paulo está preparando a igreja para a chegada de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, talvez ainda seminarista, nós poderíamos dizer assim. Ele estava sendo acompanhado por Paulo. Paulo estava ensinando esse jovem, nós podemos supor, inclusive, com seus 20 e poucos anos. E Paulo envia Timóteo com uma difícil tarefa, de ver uma igreja problemática e levar as exortações de Paulo, inclusive observar como isso tem acontecido para depois trazer o relatório para Paulo. Esse relatório nós não temos na Bíblia. Temos até de outros irmãos, de Tito, por exemplo, mas não temos de Timóteo. Nós não sabemos exatamente como foi a visita de Timóteo à cidade de Corinto. Mas o que podemos observar é que há um cuidado muito grande de Paulo para com a visita de Timóteo. Talvez exatamente pela sua pequena idade, por ser jovem, em uma igreja que tem tantos problemas com liderança. Chegando um jovem ali, talvez não tivesse moral nenhuma, e as pessoas dissessem, ih, Paulo, rapaz, está complicado, né? Como é que manda um camarada desse? Por que não manda um pastor mais velho? Por que não mandou Apolo, agora manda Timóteo?
Mas veja as recomendações de Paulo. Paulo considera que essa igreja deve dar amparo a Timóteo. Em primeiro lugar, esse amparo deveria ser de não fazê-lo temer, de não fazê-lo estar numa situação incômoda e constrangido por causa das coisas que essa igreja poderia fazer contra ele. E o motivo é simples: eles deveriam respeitar esse jovem por causa da obra que ele faz. Veja o texto mais uma vez, o versículo 10. Porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. A dignidade, a honra, o respeito que deveria ser dado a Timóteo não diz respeito à sua idade, não diz respeito à sua experiência, diz respeito àquilo que ele faz como servo da palavra, como ministro da palavra, aquele que faz o mesmo trabalho que Paulo tem feito. Realmente, Timóteo é um pastor e tem ali a missão de ensinar aqueles irmãos. Mas ele vai e tem que voltar. E Paulo diz: vocês também precisam ajudá-lo, inclusive para que continue sua viagem em paz, a fim de que volte. Observe aqui o compromisso que a igreja deve ter com os seus pastores, com os seus missionários. Aqui nós encontramos mais uma vez uma exortação de Paulo com respeito às contribuições financeiras. Ele já fez isso no início do capítulo, no versículo 1 a 4, quando ele trata sobre o cuidado com o pobre, especialmente na situação que estava ali em Jerusalém, com a seca, com a pobreza, com as perseguições que a igreja de Jerusalém estava passando. E Paulo deseja ajudar aqueles irmãos, e ele vai passar por Corinto, pegar a coleta e levar para Jerusalém. Mas é responsabilidade da igreja, não só o cuidado com o pobre, com a viúva. Os dízimos e ofertas da igreja são destinados também para o cuidado com os pastores, para o cuidado com aqueles que se afadigam na pregação da palavra e do ensino. Isso o próprio apóstolo Paulo já havia tratado no capítulo 9, versículo 14, versículo 14. Quando ele trata a respeito daqueles que pregam o evangelho, que devem viver também da pregação. Mas observe, queridos irmãos, e a gente precisa tomar muito cuidado aqui, que essas ofertas, todas essas contribuições regulares que a igreja deve ter, elas têm um caráter um pouco distinto daquilo que a igreja fazia quando no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, ela se organizava como uma teocracia ou como uma nação. Porque os dízimos, como nós entendemos no Antigo Testamento, eram dízimos voltados para uma diversidade de coisas. Por exemplo, para a manutenção do culto do templo, os sacrifícios, a manutenção da tribo de Levi, dos sacerdotes. Havia o dízimo do dízimo. Havia também os dízimos direcionados para a estrutura de auxílio do pobre. E havia, no período da monarquia, os dízimos direcionados à própria estrutura de governo da nação por meio dos reis. E isso, inclusive, que ensejou o grande problema da divisão das tribos, quando o filho de Salomão tornou a cobrar impostos, ou tornou a cobrar dízimos muito pesados para o povo, e eles terminaram se separando e teve toda aquela divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Agora, no entanto, nós não somos uma nação, nós somos uma igreja de muitas nações. E essas ofertas regulares, essas ofertas estão muito mais voltadas com um compromisso de generosidade, com um compromisso de gratidão ao Senhor, e não em termos de obrigatoriedade, como acontecia no Antigo Testamento. E aqui eu quero tomar muito cuidado com o que eu estou falando, porque eu sei que isso é um tanto quanto polêmico e confuso para muitos irmãos. O apóstolo Paulo está convicto que é obrigação da igreja sustentar os seus pastores e missionários. Mas ele também está convicto que essa obrigatoriedade da igreja se faz através de ofertas voluntárias desse corpo. Então, isso é interessante a gente observar. A obrigação é do corpo por inteiro, e a voluntariedade se dá nos seus indivíduos, de modo que todos nós
com generosidade e voluntariedade, deveríamos nos comprometer com a manutenção da obra da igreja, seja na sua estrutura de auxílio ao pobre, seja na sua estrutura de cuidado para com os pastores, e até mesmo nas estruturas que essas servem para a igreja como um todo. Afinal de contas, ter um lugarzinho com luz é bom, não é mesmo, meus irmãos? E a gente precisa fazer isso através de contribuições voluntárias, generosas dos irmãos. Mas o fundamental aqui, de modo que devemos observar, é o cuidado que a igreja deve ter. A igreja como corpo deve ter o cuidado, o respeito para com seus pastores, para com seus líderes. E eu sei que falo isso como alguém que é líder e pastor. E é sempre complexo falar daquilo que me beneficia, entre aspas. Mas eu quero que vocês entendam que esse benefício, ele sempre é mediado pela palavra. Mais uma vez eu lembro, a honra, o respeito e a dignidade que Paulo recomenda à igreja para com Timóteo, diz respeito à sua fidelidade na obra do ensino da palavra. De modo que a igreja não tem responsabilidade alguma para líderes infiéis, para líderes que não ensinam a igreja, para missionários que não estão pregando o evangelho como o Senhor requer, antes estão pervertendo o evangelho onde quer que estejam. Devemos honrar os nossos líderes, porque eles devem honrar a palavra, e ao fazermos isso, também estamos honrando a palavra. Finalmente, queridos irmãos, o versículo 12 encerra essa sessão que temos por hoje, ao nos falar dessa cooperação da liderança. Veja mais uma vez o texto. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos. Mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Como os irmãos bem sabem, Apolo era um seguidor do Senhor Jesus Cristo, um discípulo, que foi evangelizado, ou pelo menos instruído, por Priscila e Áquila. E a Bíblia nos conta que Apolo era um pregador do evangelho com muita maestria. Era um orador de primeira linha. Era alguém que, quando falava, as pessoas realmente se maravilhavam com os seus discursos. E talvez, inclusive, seja por isso que a igreja de Corinto tenha um apreço maior por Apolo, lembrando das características da igreja em relação à sua própria ideia de quem seria um bom líder, aquele que tem uma boa retórica. Mas, veja que curioso, apesar da igreja se dividir por causa de Apolo, ou por causa de Paulo, ou por causa de Pedro, Paulo e Apolo não estavam divididos. E a evidência está aqui. Paulo está com Apolo, já havia conversado com ele, tendo recebido a carta, e insistiu: meu irmão, o pessoal quer você lá. Os irmãos querem sua visita. E talvez a gente pode conjecturar, é claro, sem muita certeza, que o motivo de Apolo relutar em visitar a igreja seja exatamente para não fortalecer a ideia de divisão por causa da sua presença. É possível que o temor de Apolo, a dificuldade de Apolo, seja exatamente por causa daquilo que estava acontecendo na própria igreja. Mas ele diz: olha, agora ele não vai, mas, querendo Deus, dando oportunidade, Apolo estará com vocês. Isso nos mostra uma coisa muito interessante, porque Paulo, como líder entre os gentios, Paulo, como aquele que realmente está acima em termos de liderança e autoridade, dentre os líderes da igreja, de modo algum se insurgiu com respeito a Apolo, levando a vontade de Apolo, obrigando-o, dizendo: eu sou apóstolo, mano. Se ele fosse paulista. Eu sou apóstolo. Você tem que ir lá. Mas não. Ele entende que as motivações de Apolo são justas, e realmente não é bom que ele esteja ali se ele não quer estar, porque Paulo é um grande cooperador,
ou melhor, Apolo é um grande cooperador de Paulo. E assim, portanto, não há uma briga entre eles, mas antes uma liderança harmônica, colegiada, onde entende, compreende a situação de cada igreja. E juntos, cooperando uns com os outros, eles podem abençoar e pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em resumo, a título de conclusão, o que nós verificamos nesse texto, das muitas e muitas questões, muitas e muitas aplicações, é vermos mais uma vez a igreja como uma igreja universal, uma igreja que corresponde a o mundo inteiro e não está resumida a apenas uma cidade ou um estado. Uma igreja orgânica que cresce segundo a vontade de Deus. Uma igreja missional, porque envolve-se com missões, entende as portas que Deus abre para que possa evangelizar e pregar o evangelho. Uma igreja submissa à liderança. Uma igreja acolhedora. Uma igreja que acolhe, que ama, que cuida dos seus líderes, cuida dos seus membros. Uma igreja generosa. Temos visto isso desde o início do capítulo, o chamado para a generosidade. Posteriormente o apóstolo Paulo vai falar mais sobre isso na segunda carta. Uma igreja que não é liderada por um homem só. Assim como uma andorinha só não faz verão, um pastor só não lidera uma igreja. Não. O corpo é administrado, é liderado através de pastores, de presbíteros, de estruturas de supervisão, de pastoreio e de cuidado. Eu, como pastor dessa igreja, eleito por vocês, meus irmãos, preciso ser supervisionado no trabalho que exerço. Sou supervisionado em primeira instância pelos próprios presbíteros, meus irmãos que participam comigo do conselho desta igreja, onde juntos temos administrado e pastoreado. Em segunda instância, eu sou supervisionado pelo presbitério, irmãos, presbíteros e pastores de outras igrejas que avaliam os trabalhos que estão sendo feitos aqui e que podem, inclusive, havendo necessidade, levantar denúncias ou pelo menos exortações necessárias da palavra de Deus para o trabalho que tem sido feito aqui. E é bom que assim seja. Infelizmente, muitas igrejas que querem andar sozinhas terminam caindo no grande problema de serem autônomas, de caminharem por autonomia, que quando seus líderes estão em erro, levam consigo os seus membros sem que haja ninguém para pará-los. E quantos exemplos nós podemos listar? Desde imoralidades até questões mais graves de heresia. Isso é um quadro da igreja. E para isso, essas estruturas de pastoreio e supervisão, porque entendemos que essa instituição, que essa organicidade da igreja é bíblica, é boa, é saudável, é para o bem do povo de Deus. Que possamos, confiados nisso, convictos nisso, entendermos do valor, não só da igreja em si, mas da igreja enquanto universal, católica, que pertence a Jesus Cristo e está reunida no mundo todo. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos deu aqui de instrução, pela mensagem que o Senhor nos concede pregar, anunciar e falar. Que seja o Senhor a falar e, portanto, aquilo que é teu fique nos corações, que ganhe, ó Deus, raízes e frutos. Mas, ó Deus, aquilo que vem apenas do homem, que não é produto de fato da tua palavra, que caia no esquecimento e não seja guardado nos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.